Boa noite, meus amados irmãos em Cristo Jesus e a todos os amigos que se conectam conosco nessa noite para mais uma noite de estudos, de reflexão da Palavra de Deus, mas a nossa alegria em recebê-los em mais um culto de oração online e aos membros da Primeira Igreja Batista de Araraquara também a nossa saudação em Cristo Jesus. E nós vamos dar continuidade ao que iniciamos na semana passada, de estarmos junto com o profeta Jonas na sua viagem missionária, de estarmos destacando pontos da vida deste missionário que hão de servir para nós de edificação, de exemplo, para que a gente possa chegar ao que é o tema proposto de missões estaduais para este ano, cujo tema Seja uma ponte conectando pessoas a Jesus. E a divisa de 1 Coríntios 9, 22, na parte B, que diz: tornei-me tudo para com todos, para de alguma forma salvar alguns. E nós queremos então fazer uma ponte do livro de Jonas para essa proposta do tema de missões e a divisa, para que nós sejamos não só edificados no momento de campanha missionária, mas em nosso coração avivados na nossa conexão com o Senhor, mas na conexão com outras pessoas também, levando o Evangelho de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, para que isso seja uma realidade em toda a nossa vida, em alguns momentos, mas em todo o momento, seja assim a minha vida e a sua vida, nesse desejo de conectarmos pessoas a Cristo Jesus. Eu quero convidar então você, nesse momento, a fechar os seus olhos, para que busquemos a face do nosso Deus, num preparo espiritual e desejo no coração de estarmos refletindo na Palavra de Deus. Dando sequência, hoje nós vamos ler o capítulo 2, para prosseguirmos nessa viagem missionária. Então feche seus olhos, vamos orar e falar com o nosso Deus. Grandioso, eterno e poderoso Pai, de infinita graça e bondade, obrigado, Senhor, por mais uma noite que nos permite nos reunirmos, Senhor, mesmo assim, dentro desse distanciamento, Senhor, e isolamento social, mas perto do coração e conectados nesta rede, Senhor, da internet, mas principalmente, Senhor, ligados a Ti. E por isso suplicamos, ó Deus, a Tua ação em cada coração nesse momento. Senhor, diante de cada súplica que há de ser levantada através dos pedidos que também foram realizados, Senhor, nós assim aguardamos tão somente em Ti, esperamos em Ti. E que esse momento, ó Deus, o Teu Espírito nos guie como sendo o nosso professor por excelência da Tua palavra bendita e maravilhosa nessa noite. Pois assim nós te pedimos, no doce nome de nosso Senhor e Salvador, Jesus Cristo. Amém. Capítulo 2 de Jonas, assim nos diz a palavra de Deus nessa noite ao nosso coração. Orou Jonas ao Senhor seu Deus, das entranhas do peixe, e disse ele: na minha angústia clamei ao Senhor, e ele me respondeu. Das profundezas da sepultura gritei, e tu ouviste a minha voz. Tu me lançaste no profundo, no coração dos mares, e a corrente me cercou. Todas as tuas ondas e as tuas vagas passaram por cima de mim. E eu disse: banido estou de diante dos teus olhos.
Todavia, tornarei a olhar para o teu santo templo. As águas me cercaram até a alma, o abismo me rodeou, e as algas se enrolaram na minha cabeça. Eu desci até os fundamentos dos montes, os ferrolhos da terra correram-se sobre mim para sempre. Mas tu fizeste subir a minha vida da cova, ó Senhor, meu Deus. Quando desfalecia em mim a minha alma, eu me lembrei de ti, ó Senhor, e subiu a ti a minha oração no teu santo templo. Os que se apegam aos ídolos vãos afastam de si a sua própria misericórdia. Mas eu, com cântico de ações de graças, oferecer-te-ei sacrifício. O que votei, pagarei. Do Senhor vem a salvação. E o Senhor falou ao peixe, e ele vomitou a Jonas na terra. Que Deus abençoe a leitura da sua palavra nesse momento e a meditação da mesma ao nosso coração nessa noite. Nós temos buscado seguir numa reflexão sobre um subtítulo dentro do título de Missões Estaduais, que é Jonas, um missionário antônimo, a ponte de conexão a Jesus. Numa construção de ponte, nós vemos Deus como o grande construtor, o grande engenheiro, e fazendo essa conexão dele conosco através da sua revelação, através da sua palavra, principalmente através de seu Filho amado Jesus, na obra, missão, morte e ressurreição, para assim nos dar e conceder a vida eterna. Mas numa construção, Deus nos ensina aqui que há momentos em que a obra é necessária que seja parada. É necessário que haja um pause na construção da ponte. Deus faz isso aqui nesse momento com Jonas. É necessário, então, que se pare para que se avalie, para que então se considere se o processo está indo bem ou não e como que as coisas devem ser corrigidas então para que continue novamente a construção dessa ponte. É o que nós vamos encontrar aqui no capítulo 2. O capítulo 2, então, é uma pausa no processo dessa conexão da palavra de Deus que deveria chegar a Nínive. Nós vamos observar o profeta dentro do grande peixe, mas gostaria de chamá-lo nesse momento como se fosse assim o cantinho do pensamento, que você com certeza ou já passou por isso nas suas atividades escolares, ou mesmo dentro de casa, quando fomos assim corrigidos pelos nossos pais, em que esse cantinho do pensamento, ou um cantinho da disciplina, para que a pessoa sentada ali reflita bem sobre os seus atos, sobre o que fez de errado, para que possa, a partir dessa experiência, ter uma outra atitude. Não é diferente o que acontece aqui na vida de Jonas. E eu me lembro muito bem que com relação à disciplina familiar, e principalmente por minha saudosa mãe, ela não tinha essa questão do cantinho do pensamento, mas ela tinha um instrumento do pensamento muito bom, como levou a mim e aos meus irmãos a pensarem muito nas rebeldias e muitas vezes nas desobediências nossas. Esse instrumento dela, que era um cinto especial para isso, fazia a gente pensar muito. Pensávamos bem, refletíamos bem, e as atitudes eram outras a partir dessa experiência. Deus faz isso com o profeta Jonas, ao levá-lo
ao ventre do grande peixe. E aí entra um ponto que precisamos assim destacar, que é muito importante para o nosso estudo. Nós já vamos entrar na questão da correção de Deus e os aspectos positivos dessa correção e aquilo que Deus quer que aconteça através dessa correção. Mas é importante destacarmos aqui esse momento e esse fato. É uma narração fictícia? Seria uma ilustração? Como alguns tentam sugerir ou levar para esse ponto. Mas só que a gente observando as Escrituras como um todo, não podemos pensar dessa maneira ou sermos conduzidos a esse ponto de uma literatura fictícia, né? Como outros escritos, né? de autores até famosos, como o autor francês Júlio Verne, em que seus escritos de ficção, depois algumas coisas daquilo que ele escreveu até hoje em dia existem, mas na época que escreveu era uma ficção, algo que não era possível. Mas no relato aqui da palavra de Deus, não pelos seguintes aspectos. Trata-se de um homem que existiu, e que no versículo 1 diz até o nome do seu pai, filho de Amitai, Jonas, cujo pai se chamava Amitai. Em 2 Reis diz a localização, de onde a origem dele, que era de Gat-Éfer. Era um local que ficava a 5 quilômetros de Nazaré, onde Cristo teve a sua infância, por isso, assim, muitos o chamavam Jesus, o Nazareno. E Gat-Éfer ficava a 5 quilômetros dessa localidade. E o aspecto mais importante, Jesus, ao fazer menção dos dias da sua morte até a sua ressurreição, esses 3 dias e 3 noites, em que ele diz que o Filho do Homem estaria no seio da terra, ele diz que se assemelharia aos 3 dias e 3 noites em que Jonas esteve no ventre do grande peixe. Com base nisso, nós então olhamos para o texto como um fato verídico, um fato real, sobrenatural, sim, mas real, na vida de Jonas. Mas, porém, nós não seremos, nas correções que Deus tem comigo e contigo, não necessariamente tenhamos que passar pela mesma experiência de Jonas. Ali foi com ele, algo pessoal na vida do profeta, mas sim, há simbologias aqui do texto muito importantes das adversidades e as coisas como que Deus, muitas vezes, ele usa certas circunstâncias da vida que vão se assemelhar ao momento em que Jonas esteve nesses 3 dias e 3 noites, nessa viagem submarina, nesse cantinho do pensamento e sendo ali corrigido por Deus. Porque Deus, como o Pai zeloso que é, Pai celestial, ele corrige os seus filhos. Porque se não corrigisse, não estaria sendo correto para comigo e para contigo. Então, a correção de Deus é algo bom, benéfico na vida de quem Deus está aplicando assim para crescimento espiritual e para o nosso bem. Então, logo de início, nós conseguimos aqui observar que essa correção de Deus, ela produz no missionário Jonas uma rendição. Se no capítulo 1 Jonas é visto como um fujão, um fugitivo, agora esse fugitivo se encontra aqui se rendendo. Um fugitivo que se rende. E se rende porque entende que não tem como fugir. Não há meios de uma fuga de Deus. E a correção de Deus, ela vai levar para isso. E veja o processo dessa correção. No capítulo 1, no versículo 4, deixa bem claro. O Senhor mandou ao mar um grande vento, e fez-se no mar uma grande tempestade, de modo que o navio estava a ponto a se despedaçar. E no versículo 17, outra ação corretiva de Deus, bem clara aqui. Mas o Senhor deparou um grande peixe para que tragasse, para que engolisse Jonas, para que Jonas então ali ficasse
nas entranhas desse peixe por 3 dias e 3 noites. Olha, essa ação do Senhor, assim, disciplinar, levou a ele a fazer o que ele não fez. Em momento algum, no capítulo 1, o capítulo 2, já começa um Jonas bem diferente. A primeira palavra que nós temos aqui é: orou Jonas ao Senhor. Olha, o homem começa agora a orar. Ou seja, se era um defeito, algo negativo no capítulo 1, isso já começa a mudar na vida desse homem. Se ele não orava, agora ele começa a orar. A rendição leva a isso, para que a gente perceba a importância da vida de oração, a vida no altar, de estarmos sempre rendidos aos pés e na dependência do nosso Deus. Davi, no Salmo 139, chega a uma experiência semelhante ao de Jonas. Muito semelhante ao de Jonas, porque para onde ele vai correr? O homem chegou ao fundo de tudo. E não tinha mais a fundo nenhum onde ele ir. Ele foi ao fundo de tudo. Mas Davi, na sua experiência, ele vai reconhecer isso e dizer assim: olha, se eu for subir aos céus, tu aí estás. Se eu for nas profundezas dos mares, tu lá estás. Se eu fugir para o deserto, tu lá estás. O Salmo 139, a gente vai ver um Davi até suando e se cansando dessa fuga, e ele desiste. Diz: não adianta. Para onde eu for, não tem como eu fugir desse Deus, da presença desse Deus. Não adianta eu fugir dele. E a disciplina de Deus é para que a gente chegue a esse reconhecimento de dizer assim: olha, não adianta fugir, eu me rendo. Eu me rendo aos teus pés. Eu me rendo a ti. E quando a pessoa faz assim, essa oração, ela há de ser uma oração sincera. Uma oração como um cheiro suave nas narinas de Deus, porque lá no clamor mais sincero, no mais sincero da alma, como no versículo 2, ele diz: na minha angústia clamei ao Senhor. Na minha angústia eu clamei, na minha angústia eu busquei, nesse despertamento de que eu não posso fugir desse Deus, eu não posso fugir da missão, eu não posso fugir dos propósitos que Ele tem para a minha vida, não há como fugir. Então eu me rendo a Ti. E olha, é tão interessante essas situações em que Deus assim o age e produz esse aspecto, que quando eles ocorrem na vida de alguém, faz com que até ateu diga: ai meu Deus, socorro meu Deus, tem misericórdia meu Deus. Até ateu, no momento de mais angústia, de mais aperto, de profundeza da alma, do coração e do ser, quando ele se reconhece num ponto assim, em que ele já lutou e já fugiu tanto, não seria assim. Mas no cantinho do pensamento e da disciplina, ele assim o age, porque Deus quer que aconteça isso. Rendição, se render a Ele. A correção de Deus tem um outro propósito muito importante, que devemos pensar a respeito disso com base nesse texto. Ela leva o missionário Jonas não só nas profundezas do oceano, como nas profundezas das entranhas de um grande peixe, mas leva Jonas às profundezas do seu ser. E Deus quer que aconteça isso comigo e contigo, quando Ele então nos corrige, para que haja um conhecimento de nós mais profundo, um conhecimento do nosso coração,
um conhecimento das malignidades, muitas vezes, que há no ser, das estruturas nossas que precisam ser abaladas por Deus, precisam ser destruídas e trabalhadas por Deus. E isso vai acontecer na vida de Jonas, quando ele chega lá nesse local tão sombrio, mas o mais sombrio era o coração dele, a ponto dele se sentir como que numa sepultura, um vivo sendo sepultado. E ele vai dizer isso mesmo, olha, das profundezas da sepultura, eu gritei, e tu me ouviste. Tu me lançaste no profundo, no coração dos mares, corrente me cercou, ondas vagas, e eu disse, eu estou banido da tua presença. Nesse conhecimento dele, da sua fuga, da sua rebeldia, da sua desobediência, ele reconhece o quanto o mal ele mesmo fez por conta dele, da natureza dele, das atitudes dele, e isso ele teve que então cair em si, lá no mais profundo do seu ser, reconhecer todas essas questões, todas essas carências que haviam dentro dele. E é necessário que isso aconteça, porque enquanto não acontecer, nós não podemos ser conexões às outras pessoas enquanto nós não estamos sendo trabalhados, enquanto o nosso ser no mais interior não foi, enquanto há questões que não foram resolvidas por Deus e Deus quer resolvê-las. Mas é necessário então que a gente se aprofunde numa autoanálise da nossa vida, do nosso coração, pensando, porque a gente tem uma tendência muito rápida em fazer reflexões e análises do outro. Como a gente é rápido em começar a analisar a vida do outro. Como a gente tem uma tendência tão natural e rápida de fazer julgamentos do outro. Mas essas questões, quando Deus corrige a gente para de olhar para o outro, a gente para de olhar para o coração do outro, a gente para de olhar para o interior do outro, de querer adivinhar os pensamentos do outro, para que então essas coisas eu comece a fazer comigo, em mim, no meu coração. Jonas teve que ser levado lá para isso. E ao ser levado lá para essas coisas aconteceram. E como foi benéfica na vida deste homem quando ele pôde conhecer-se a si mesmo. Porque conhecendo a si mesmo, e nessa rendição que houve, então há essa entrega tão necessária para que esses alicerces do mais profundo do meu ser e do seu ser sejam trabalhadas, sejam transformadas por Deus. E a partir daí, então a gente está apto, pronto para fazer essa conexão e essa ponte. Nunca nos esqueçamos das palavras de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. E que ele diz assim: como você quer tirar o cisco do olho do teu irmão, tendo uma trave no teu olho. Palavra dura, mas necessária para a correção minha e tua nesse aspecto. Quantas vezes a gente vê um ponto negativo pequenininho na vida do outro, mas há uma trave tão grande no meu olho que precisa ser retirado por Deus. E aí eu tenho que fazer essa análise e ver, mas e não é mesmo? Nossa, eu estou vendo aquele defeito ali em A, em B, em C, mas quando eu olho para dentro de mim, Senhor, tem misericórdia de mim. Tira essa trave de mim. Preciso, Senhor, reestruturar isso em mim. E é o que acontece nessas experiências do ventre do grande peixe. É nas entranhas de lá e das profundezas dos mares que a gente também é levado a conhecer as profundezas do nosso ser. E um último aspecto na vida do missionário Jonas
é que o leva a uma consagração. Jonas passa a assumir um compromisso com Deus quando essas coisas acontecem nessa correção. Essa correção de Deus leva a uma maior consagração de vida. E Deus quer que aconteça uma maior consagração de vida em mim e em vocês nessa noite também. Para que nisso, Jonas, agora que havia recebido lá no início do capítulo 1, as ordens de Deus dizendo assim, olha, levanta-te, vai a Nínive, clama contra ela. Jonas agora, então, ele pode reassumir esse compromisso que Deus tinha para ele, que era dele ser uma ponte de Deus aos ninivitas. E aí, então, dentro dessa experiência toda de correção, nós vamos ver o nosso missionário no versículo de número 7, então, dizendo assim, olha, quando eu cheguei nesse ponto, versículo 7, quando desfalecia em minha alma, eu me lembrei de ti, ó Senhor, e subiu a ti a minha oração no teu santo templo. Ô homem consagrado de Deus, que bênção, né? Que bênção. Ô homem na dependência de Deus. Ô homem voltado agora a obedecer e ir pregar aonde ele deveria ir pregar. Que compromisso maravilhoso na vida deste homem. Que assim Deus espera que também seja comigo e contigo. De maior consagração. Maior consagração que vai levar a 3 aspectos aqui. Nos versículos 8 e 9. O 8 de exclusividade a Deus. Consagração que leva a uma exclusividade de Deus na vida. Deus ser exclusivo. E ele dizer assim, não vou servir a ídolos. A ídolos vãos, não. Servir ao Deus vivo e poderoso. Ele sim merece ser exclusivo na minha vida. Consagração leva à exclusividade. Consagração que leva à gratidão diária. A todo momento, gratidão. Versículo 9 vai dizer, eu com cântico de ações de graças oferecer-te-ei sacrifício. Uma vida consagrada é uma vida que está constantemente querendo devotar a Deus ações de graças. E não precisa ter motivo, não. Abriu o olho, Senhor, vou louvar já agora, logo cedo. Cantar um hino de louvor a Ti. A vida consagrada vai ter esse compromisso de gratidão. E o compromisso de obediência. O que votei, pagarei ao Senhor. O que votei, pagarei. E Jonas dizendo, agora eu tenho esse compromisso de obediência. O que eu disse, o que eu votei ao Senhor, eu vou cumpri-lo. E assim, meus amados irmãos, vidas consagradas serão pontes preparadas para o propósito de levar outras pessoas a conhecerem a Cristo Jesus e a salvação que só nele é possível de encontrar. Quero concluir o nosso estudo desta noite, que nessas profundezas da vida, serão nesses isolamentos da pandemia, que se assemelham muito ao oceano em que Jonas se aprofundou e ao isolamento que Jonas teve de 3 dias e 3 noites no ventre do grande peixe. Que isolamento social foi imposto sobre Jonas nesses dias. Então, guarde isso, esses tempos e esses momentos, que não tenho dúvidas que Deus as usa muitas vezes para nos disciplinar. E é para o nosso bem. Por quê? São neles que Deus trabalha, Deus corrige, Deus transforma, levando-nos a conhecer mais a nós mesmos, nossas faltas,
levando-nos a uma rendição aos cuidados dele, de Deus, na nossa vida, levando-nos a uma consagração cada vez maior da nossa vida e na missão de sermos pontes, de conectarmos pessoas ao Senhor Jesus. Então, meus amados irmãos, ouvintes da Palavra de Deus, pessoas queridas que nos acompanham a cada conexão, até o nosso próximo estudo, quando então viajaremos com o profeta para a grande cidade de Nínive e as lições que nós vamos aprender deste trabalho missionário do profeta Jonas nessa cidade. E seja a maravilhosa graça de Cristo Jesus sobre a sua vida e sobre o seu lar. Amém.